Olá, eu sou a Vanessa Caselato, psicóloga da Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é e como funciona uma psicoterapia. Isso. Eu sou a Giovana, também psicóloga da Encontrar-se, que é a terapia, né? Como que funciona? Muitas pessoas têm essas dúvidas, né, Vanessa? E a gente pensou em gravar esse vídeo exatamente para conseguir, assim, ajudar nas principais dúvidas que a gente observa. Então, como que funcionam os atendimentos de psicoterapia, né? Então, os atendimentos, eles duram cerca de 50 minutos e eles são previamente combinados com um psicólogo uma certa frequência, né? Que pode variar de 4 vezes por mês a 2 vezes por mês, que seriam o ideal, né? Quanto mais vezes fizer no mês, mais rápido se alcançará os resultados. Quanto menos vezes, mais vai demorar, mas ambas as frequências elas funcionam, dão resultados positivos. Isso. Outra questão também que a gente achou interessante a gente refletir um pouquinho aqui é sobre a diferença, né, Giovana, de terapia complementar, que são as terapias genéricas, né, coach e psicoterapia. Então, assim, a principal diferença é que o psicoterapeuta que somos nós temos uma formação em psicologia, que são 5 anos, né, em que a gente estuda psicologia, processos psicológicos, neuropsicologia, psicopatologia, que é o estudo das doenças, né, psicológicas. Me ajuda aí, Giovana, que é mais que a gente estuda? Desenvolvimento humano, Isso. né? Então, Sistema assim, estrutural. são 5 anos, né, que a gente tem estágio orientado, que a gente trabalha com outros profissionais com mais experiências, nos orientando, nos observando, nos dizendo como a gente deve agir ou não, até a gente chegar numa formação de psicologia, né? E, além disso, a gente segue estudando, fazendo especializações. Ou um terapeuta complementar, ele necessariamente não tem esse estudo, né? Normalmente tem cursos, inclusive, de 2, 3 dias, e a pessoa se entende um terapeuta, né? O coach idem. Faz um final de semana, 2 finais de semana, um curso de coach, não precisa ter formação nenhuma, né? Pode ter ensino médio completo, às vezes nem isso, e a pessoa, então, se entende como um terapeuta, um coach. É bom que a gente deixe isso muito claro, que tem diferença, né? É legal fazer, por exemplo, reiki, massagem e psicoterapia? Sim, claro que é, muito bacana. Agora, não dá para substituir, né, uma terapia complementar por uma psicoterapia. Então, só para deixar um pouquinho claro, assim, que tem muito essa dúvida para a gente, né, Giovana? Isso. E quais seriam, então, os objetivos da terapia, né? Acho que, de forma geral, a terapia, a psicoterapia, né? Ela tem um objetivo, assim, de melhorar, de auxiliar na qualidade de vida, no sentido de vida das pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, depressão, enfim, né? A psicoterapia vai ajudar a tratar os sintomas desse transtorno, né? A lidar com as suas dificuldades, com o objetivo final de auxiliar na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, um diagnóstico ele não impede a pessoa de ter qualidade de vida, ela só vai precisar desenvolver aí algumas habilidades, alguns pensamentos para auxiliar nesse objetivo. Também as pessoas que não têm transtornos, mas que né, vem algumas dificuldades, seja de relacionamento consigo mesmo ou com os outros, ou seja por questões profissionais mesmo, que daí a gente já entra na orientação profissional, né, mas que a psicoterapia, a psicologia pode auxiliar também, né? Ou questões de autoconhecimento, de amadurecimento, crescimento, né, humano, assim, de forma geral, também vai auxiliar na qualidade de vida, né, trabalhar essas coisas que em psicoterapia a gente trabalha. Então, a pessoa vai ter o seu objetivo principal quando chega na terapia, claro que com o passar do tempo, outras coisas podem acontecendo na vida da pessoa, perdas, né, relacionamentos, enfim, dificuldades, discussões, enfim, decisões, dúvidas, né? E isso também a gente vai trabalhando, né, além do objetivo principal, mas sempre com esse objetivo, né, de auxiliar na melhor qualidade de vida da pessoa. Isso aí, tentar ajudar a ter bem. A questão também é sobre o sigilo. Esse é um ponto bem delicado, assim, que a gente quer ressaltar.
o que é falado dentro da psicoterapia não é falado fora da psicoterapia, por nós psicólogos. Claro que o paciente pode falar quando ele quiser, como ele quiser e para quem ele quiser, é uma questão dele. Mas nós, enquanto profissionais, nós temos um código de ética no Conselho Regional de Psicologia, a gente faz um juramento, a gente tem uma postura ética para lidar com os nossos pacientes. Nós, além da questão legal de não podermos falar sobre aquilo que é conversado na psicoterapia, nós temos a nossa ética interna. A gente não fala do que o paciente nos traz. Né? Isso é bom deixar muito claro. Nós só temos autorização em 2 situações de falar sobre algo que acontece com alguém que o próprio paciente tiver determinado para a gente que essa pessoa poderia ajudar, que são as situações que eu vou dizer agora, que é em caso que o paciente possa fazer algo de mal para si ou para outrem, né? E nós, enquanto psicólogas, temos o dever de entrar em contato com alguém mais próximo para pedir ajuda, né? Que seja observação 24 horas, ou pensar numa internação, né? Algo que evite que esse paciente venha sofrer ou fazer alguém sofrer de forma definitiva, né? Então, seriam os 2 casos só para a gente passar por cima do sigilo, mas dentro de uma norma ética estabelecida. Fora isso, a gente não fala absolutamente nada do que acontece dentro da psicoterapia. Isso é um ponto que a gente quer deixar muito claro, né, Giovana? Sim, que isso muitas vezes pode também ser um empecilho da pessoa querer fazer terapia. Ah, não confio, né? Mas existe algo que protege, né? Que garante essa confiança. Além do sigilo, a gente também tem a questão do não julgamento, né, Vanessa? Que a pessoa nos fala, a gente não tá ali para julgar, né? Nem para dizer o que a pessoa tem que fazer, né? A gente pode ajudar a refletir e ajudar a pessoa a tomar as suas próprias decisões, né? A partir abrir o leque, né, Giovana? Isso, exatamente. A pessoa está com uma ideia fixa, a terapia ela ajuda a abrir, olha todas as possibilidades que tu tens, né? O que fica melhor para ti? Então, é nesse sentido que a gente auxilia, é abrir as possibilidades, né? Abrir os horizontes. Isso. Então, outra dúvida que é muito comum é quanto tempo, né, Vanessa, que dura a terapia? Infelizmente ou felizmente, a gente não tem como garantir, assim, nossa, 10 encontros e sua vida será perfeita, você nunca mais terá nenhum problema, né? Não é por aí, né? Então, de forma geral, dependendo da pessoa e do seu objetivo, a psicoterapia pode durar de meses a anos, né? A nossa vida, a gente entende que sempre vamos ter algo para estar desenvolvendo. Então, se algumas pessoas escolherem, decidirem fazer terapia por vários anos, tá querendo sempre, né, refletir. Nós, né, Giovana? Estamos sempre em terapia. Sim, ela pode optar por isso, mas tem outras pessoas que gostariam de trabalhar um objetivo pontual, que pode trabalhar esse objetivo, depois parar, depois se quiser retornar, né, rever algumas coisas que às vezes precisam de uma certa manutenção, né, em alguma coisa nesse sentido. Ou de, fazia toda semana, agora eu quero fazer uma vez por mês. Também pode. Então, isso varia muito de acordo com cada pessoa, o seu objetivo e da relação do terapeuta com o paciente. É isso aí. Não dá para ser... São tão delicadas, né, os assuntos que nós tratamos, que não tem como a gente determinar algo pontual. É da dupla terapêutica, né? Isso. Claro que alguns casos, assim, mais sérios, né? As pessoas querem se dar alta, a gente às vezes vai dizer, não tá em alta, eu tenho o direito de parar, mas não tem alta, né? Porque tem questões que ainda tem que ser mais tratadas dentro do consultório. Ainda mais mas a pessoa é livre. Transtorno, né? Alguma coisa de transtorno, assim, às vezes a pessoa não deveria parar. Mas é um direito que a pessoa tem e ela vai arcar com as consequências dos seus atos, né? Isso. Uma outra questão também que a gente está trazendo é em relação aos valores e as formas de pagamento. Enfim, a gente tem uma relação tão íntima com os nossos pacientes, né? Tão profunda, que muitas vezes esse assunto se torna um assunto complicado, né? Mas a gente também tem que deixar isso claro, que é a nossa subsistência, né? O valor que a pessoa paga é o valor que a gente sobrevive, nós sobrevivemos na nossa profissão. Sim. Então, é importante que quando a gente entra em contato, né, no primeiro contato com o paciente, que a gente faz o contrato, a gente determina o valor, a gente determina a forma de pagamento, a data que será feita, né? Então, tem que tentar cumprir essas questões
porque nós precisamos deste valor para a nossa sobrevivência e nós estamos disponibilizando o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o nosso Tempo. Academicamente, o nosso conhecimento acadêmico para poder ajudar a pessoa, né? Então, é importante que também essa pessoa realize o pagamento da forma que ela combinou conosco, né? E outra questão importante, né, sobre a psicoterapia é a questão das desmarcações e faltas, né, que muitas vezes são muito frequentes. Então, a gente já pede para que o paciente tenha o cuidado de nos avisar com até 24 horas de antecedência quando for preciso remarcar ou desmarcar a consulta. Por quê? Porque nós, enquanto autônomas, enquanto psicólogas, trabalhamos com horários, nossa rotina é uma loucura, cada semana é de um jeito, né? E a gente se organiza dentro dessa rotina. Então, o paciente tendo aquele horário agendado, nós estamos, né, à disposição naquele horário, nos programamos para aquele horário, para aquele paciente, deixamos muitas vezes de, sei lá, fazer as coisas que a gente precisa fazer no mercado e no médico, enfim, deixar aquele horário para ele. Se alguém, né, solicita aquele horário, a gente não dá, porque já está reservado para alguém, né? Então, o cuidado com o horário, a responsabilidade do paciente com o seu horário é muito importante. É por isso que quando a pessoa falta sem avisar, a gente já combina que aquele horário, pelo menos, deveria ser cobrado, né? Às vezes a gente deixa, assim, né? A gente tem muito carinho pelos nossos pacientes, a gente não quer fazer com que a gente não quer prejudicar eles, né? Mas a gente também precisa ter o cuidado com a gente, né? E ter essa responsabilidade mútua, né? Tanto do paciente conosco, quanto conosco, de nós com os pacientes. Então, a gente pede esse cuidado, realmente, né, do paciente para com o seu horário. E também essa consciência de que se houver, né, uma falta, uma desmarcação em cima da hora, sem uma motivação, assim, séria, né, uma justificativa séria, assim, que o paciente possa realmente contribuir com o seu valor, né, que é a combinação do contrato. Agora, claro, se acontece um imprevisto, uma coisa séria, teve que ir para o hospital, roubaram o celular, enfim, não conseguiu nos avisar, a gente compreende, né? Mas, caso contrário, a gente pede que ele tenha realmente esse cuidado com o seu horário. Eu esqueci de falar uma coisa que eu acho importante também sobre o pagamento, né? Que a gente pode, combinando com o paciente, pode ser feito por Pix, né? Que hoje o Pix facilita bastante, transferência bancária, né? Ou em espécie, mesmo quando a gente faz atendimento presencial, né? Então, seriam as formas de pagamento que a gente tem. E também vendo o que a Giovana está dizendo em relação aos atrasos e tal, é isso, flexibilizar, né? Tanto do psicólogo quanto do paciente, né? Tem que ter uma flexibilidade, um entendimento, mas uma responsabilidade, né? A gente não se atrasa, a gente está sempre disponível naquele horário que nós combinamos, e a recíproca a gente também espera de cada um, né? Dos nossos queridos pacientes. Assim. Sim. Várias coisas aqui que a gente falou são coisas delicadas, assim, que, como a Vanessa falou, como o nosso trabalho ele lida com emoções, com afeto, com relação humana, é difícil, né? A gente ter ali essa questão do dinheiro, essa questão da responsabilidade, da cobrança, tudo isso para a gente que tem uma relação de carinho com os pacientes, é difícil de estar conversando, né? Muitas vezes é desconfortável, mas é importante que a gente deixe claro que é o nosso trabalho, né? Enfim, claro, a gente tem carinho, a gente tem afeto. O nosso principal objetivo na nossa profissão é ajudar o outro, é realmente ajudar, né? Então, é difícil estar cobrando, estar lidando com essas coisas, mas a gente sabe que é necessário essas combinações para que a gente possa estar trabalhando, fazendo isso, né? Porque se a gente não tem essas combinações, a gente não vai conseguir ser psicóloga, a gente vai ter que arrumar um outro trabalho, né? Mas a gente não quer, a gente quer continuar ajudando os nossos pacientes, por isso precisa ter uma organização, ter um comprometimento e o entendimento da parte do paciente que esse é o nosso trabalho, que esse é nosso sustento, como disse a Vanessa. De forma Também geral. É interessante, Gê, deixa eu só falar uma coisinha, que
assim como a gente lida com a questão financeira, a gente também auxilia o paciente a lidar, né? Porque também os pacientes às vezes ficam constrangindo com seus clientes ou com seus próprios pacientes em lidar com isso. Então, a gente também tem que ter firmeza, tem que ter responsabilidade para lidar com essas questões, para ajudar o paciente a também lidar com essas questões em outros âmbitos que não sejam no próprio consultório, né? Sim, sim, exatamente. E temos que lidar, independente se é confortável, se não é, e é assim, né? A gente não vai aqui fingir que é super confortável se não é. Não, mesmo não sendo confortável, a gente precisa tá fazendo, né? Tá sendo firme, enfim. Então, de forma geral, sobre o contrato, é mais ou menos isso, né? Essas são as principais dúvidas também que as pessoas têm acerca da terapia, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, podem nos chamar no privado, né? Se tiver interesse de marcar uma primeira consulta também, podem nos chamar, o contato está aqui embaixo, a gente colocou na descrição. E é isso, muito obrigada pela atenção. Não, só para constar, a nossa primeira consulta segue sem custo, né? Para poder nos conhecer e conhecer nosso trabalho. Então, a gente fica à disposição. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.